A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e amigos, é com imensa alegria que vamos estudar mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical, lição de número 12 do primeiro trimestre de 2021. A lição de número 12 traz o tema A Urgência do Discipulado. Texto áureo, encontramos em Mateus, capítulo 28, versículo 19, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Em uma outra versão diz, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. A nossa verdade prática diz o seguinte: chamamos de discipulado na fé o aprendizado de um discípulo por meio de seu mestre na igreja para ajudar a desenvolver o seu crescimento espiritual. Na nossa leitura diária temos os assuntos de segunda a sábado. Segunda, o ensino da palavra acompanha a evangelização. Terça, Saulo de Tarso foi convidado para conduzir o discipulado em Antioquia da Síria. Quarta, o objetivo principal do apóstolo Paulo em Éfeso foi a educação cristã. Quinta, aprendemos a verdade cristã com os nossos mestres. Sexta, a Bíblia é a fonte do discipulado. Sábado, no discipulado aprendemos o funcionamento da vida cristã. Então temos aqui a nossa leitura diária. A leitura bíblica em classe encontramos em dois textos bíblicos. A primeira em Mateus capítulo 28, versículos do 16 ao 20, e a segunda em Atos capítulo 2, versículos do 42 ao 47. Temos como objetivo geral desta lição esclarecer a urgência do discipulado. Objetivos específicos: primeiro, conceituar o discipulado. Segundo, alencar o tripé do discipulado: palavra, comunhão e serviço. Terceiro objetivo, mostrar que o discipulado gera um crescimento sadio para a igreja. Então, estes aqui são os nossos objetivos, tanto específico como o objetivo geral e os objetivos específicos. Portanto, estes aqui são os nossos objetivos, tanto o geral como os específicos. Introdução: o discipulado acompanha a pregação do Evangelho desde o princípio e é de fundamental importância como base inicial na formação cristã no novo convertido. A forma que a igreja local o desenvolverá somará na formação do caráter cristão para o bem ou para o mal. Portanto, devemos levar aos nossos novos convertidos uma boa formação do seu discipulado embasado na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus. Eu vou postar abaixo deste vídeo, colocar aqui para os irmãos, o link do nosso estudo sobre o discipulado, especificamente sobre o discipulado, o que significa o discipulado feito por Jesus, passo a passo do discipulado, algumas características importantes no discipulador, não é? Como formar um grupo de discipulado. Tudo isso tem nesse nosso estudo que os irmãos podem ver aí no link que nós estaremos postando abaixo, ok? E o nosso primeiro tópico da lição fala o que é discipulado. O que é discipulado? O termo discipulado vem de discípulo, que significa aprendiz, aluno, seguidor. Isso vale no âmbito secular e religioso. Qualquer sentido desse termo se aplica ao cristão. Então, o cristão, ele precisa ser discipulado e nós vamos ver o porquê. A nossa lição vai nos trazer algo acerca disso, tá bom? O primeiro item do primeiro tópico fala
O discípulo trata-se, o discípulo aqui é um termo que se aplica com frequência nos evangelhos aos seguidores de Jesus. Todos aqueles que são seguidores de Jesus automaticamente são discípulos que precisam ser discipulados, e ao serem discipulados também estarão transmitindo o conhecimento que recebem a outras pessoas. Isto aqui trata-se de instrução que abrange vários aspectos da vida na área espiritual, emocional e social. O ministério no ensino ocupa o espaço relevante no cristianismo. Aparece na lista dos dons de graça de Deus. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Romanos capítulo 12 e o versículo 7. Então, é missão da igreja primária levar o ensinamento das verdades bíblicas, como o próprio texto diz, o próprio Jesus falou, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito. Tudo que Jesus nos disse, tudo que ele nos ensinou e está na palavra do Senhor, na sua palavra, na Bíblia Sagrada, devemos também passar na íntegra para os novos convertidos. Segundo item fala acerca da grande comissão, que encontramos em Mateus capítulo 28, versículos do 18 ao 20. É o nome que se dá à comissão que o Senhor Jesus designou para a evangelização das nações. É desejo do Senhor que as nações sejam alcançadas, e Ele nos deu esta missão. Primeiro, o Senhor passou todo o seu ministério fazendo discípulos. Depois, após subir aos céus, Ele agora deixa conosco esta missão. Antes de subir, nos deu a ordem. Após subir a igreja agora assume, a missão de pregar o Evangelho. O discipulado não é opção, é mandamento divino para a edificação e crescimento espiritual de cada cristão. Além do discipulado, ele também ordenou que estes novos discípulos guardem o que aprenderam, como já citamos aqui, ensinando-os a guardar. É preciso ensinar os novos discípulos a guardar o que o Senhor tem nos dito, aquilo que o Senhor tem nos ensinado. O terceiro item fala acerca da educação cristã. A educação cristã. A doutrina dos apóstolos, que nós lemos em Atos 2:42, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, aqui refere-se exatamente ao mesmo conteúdo doutrinário que eles aprenderam da pessoa bendita do Senhor Jesus. Jesus ensinou esta doutrina para os apóstolos, logo os apóstolos tinham que compartilhar esta verdade com a igreja. E o próprio Senhor Jesus falou para os seus discípulos, para os seus apóstolos, que o Espírito Santo da verdade que ele haveria de enviar, ele haveria de fazer os seus discípulos lembrar tudo quanto o Senhor havia dito. Então os discípulos, os apóstolos, ao aplicar a doutrina à igreja primitiva, eles estavam ali replicando, reproduzindo exatamente as doutrinas que o Senhor falou. Essas doutrinas são doutrinas básicas, basilares da nossa fé. A doutrina de Deus, a doutrina de Cristo, dos anjos, dos demônios, do pecado, do homem, do Espírito Santo e tantas outras doutrinas que nós temos na nossa chamada teologia sistemática, da santificação, da regeneração, e todas essas doutrinas nós vemos que é missão da igreja, dos discípulos mais antigos, passarem para os discípulos mais novos, na íntegra, como a palavra do Senhor nos ensina, estes fundamentos acerca deste tema. Sobre o homem, como diz aqui, sobre o pecado, sobre a ressurreição dos mortos, sobre o céu, sobre o inferno, sobre o juízo vindouro, sobre o arrebatamento da igreja. Estas doutrinas precisam ser passadas para a igreja. O segundo tópico da nossa lição fala acerca do tripé do discipulado. O tripé do discipulado. Que tripé é este? Refere-se à palavra, a comunhão e o serviço. Essa trilogia, palavra, comunhão e serviço, era a marca da igreja de Jerusalém, logo após o Pentecoste.
Isso influenciou a maioria das igrejas de todos os lugares e em todas as épocas e continua valendo atualmente. Este mesmo tripé, que foi a base doutrinária da igreja primitiva, da igreja histórica e da igreja militante, precisa continuar em nossos dias e precisamos deixar este legado para esta geração de novos crentes, novos convertidos que estão chegando. A primeira coisa mencionada aqui é a palavra. A autoridade das Escrituras Sagradas é singular, porque é a palavra do próprio Deus, é a revelação do próprio Deus, é ensinamento do próprio Deus, através primeiramente dos profetas, dos seus servos do Antigo Testamento, que escreveram os livros, estão no nosso cânon sagrado, os 39 livros do Antigo Testamento, como também os ensinamentos de Jesus, que nós encontramos nos Evangelhos, e os ensinamentos dos apóstolos, que estão tanto no livro de Atos, como nas cartas paulinas, petrinas, joaninas e nas cartas chamadas cartas gerais, que foram direcionadas para todas as igrejas da era primitiva, como para nós também. É importante a preservação desta palavra. É importante entender que a palavra de Deus ela é pura, ela é santa, ela é inerrante e é infalível. Não podemos admitir que a Bíblia Sagrada contém a palavra de Deus. A genuína palavra de Deus está na Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus, desde que não seja uma versão toda cheia de erros e de atrapalhos, como a versão do Novo Mundo e outras versões que foram criadas por aí. Uma Bíblia genuinamente traduzida, como nós temos as Bíblias de João Ferreira de Almeida, por exemplo, a Bíblia NVI e outras Bíblias que são excelentes, a King James e outras versões que trazem a palavra de Deus de fato como foi proferida pelo Senhor, pelos seus profetas, pelos apóstolos, e assim nós cremos na Bíblia Sagrada, na importância de andar por ela, viver por ela, como a nossa única regra de fé e prática é a Bíblia Sagrada. Glória a Deus. Nós vemos aqui, na atualidade, não temos os apóstolos conosco, mas os seus ensinamentos continuam através das Sagradas Escrituras que nós precisamos ler constantemente. Segundo item do segundo tópico fala acerca da comunhão. Atos 2:42, os discípulos eles perseveravam tanto na doutrina dos apóstolos como na comunhão. Essa comunhão ela é muitíssimo importante. Aqui é ter tudo em comum e partilhar da mesma crença e comunhão. A palavra grega koinonia, comunhão, significa compartilhar ou participar mutuamente de algum evento comum, ali de comum acordo. No Antigo Testamento, a ideia de comunhão diz respeito ao relacionamento da pessoa com o seu próximo, como nós vemos no Salmo 133 e o verso 1. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É a ideia de comunhão do Antigo Testamento. Veja bem, e nunca do ser humano com Deus, embora Abraão tenha sido chamado de amigo de Deus, Moisés tenha falado com Deus face a face, eles não provaram a mesma comunhão com Deus como os crentes da nova aliança. João 15, o verso 14. A comunhão no cristianismo envolve tanto o relacionamento com os irmãos, como também com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Veja que a nossa comunhão com Deus, ou melhor, no Novo Testamento, ela envolve a nossa comunhão que chamamos vertical, do homem, do crente para com Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, e essa comunhão na horizontal para com os irmãos. E o apóstolo João disse que não podemos dizer que amamos a Deus se não amamos os irmãos. Então precisa haver essa comunhão horizontal, como também a comunhão vertical para com Deus. Na sequência, o terceiro item fala aqui acerca de algo que é importantíssimo para nós, a comunhão na igreja de Jerusalém. Aqui no versículo 44 de Atos 2. A igreja de Jerusalém, logo nos seus primeiros dias, deu ao mundo uma lição
de koinonia, de comunhão. O que o texto sagrado diz é que não se tratava apenas de compartilhar algo, mas de unidade. Havia uma unidade, né? Capítulo 4 e o versículo 32 de Atos dos Apóstolos fala que eles tinham um só coração, havia uma unidade, não havia divisão dentro da igreja como depois apareceu em Coríntios. Um era de Paulo, outro era de Apolo, outro era de Cristo e outro era de Pedro. Não, eles tinham um só sentido, um só coração, um só sentimento. E aqui um só coração diz respeito ao centro da vida. O centro da vida em que a vida dele girava estava em um ponto só, né? O centro da vida, em um só coração. E em seguida, que isso fala aqui da mesma inclinação, estavam voltados para o mesmo lado. A alma é a sede das emoções, fala que eles tinham o mesmo afeto, o mesmo sentimento. Filipenses capítulo 2, versículo 3, né? Primeira epístola de João, capítulo 3, versículos 16 ao 18, fala do amor, o mesmo sentimento, um afeto que o crente deve ter um pelo outro. Todos os crentes tinham o mesmo propósito, a mesma esperança, servindo ao mesmo Senhor. Não havia aquele propósito de divisão como existem em alguns corações, infelizmente. Cada um querendo puxar, como se diz, a brasa para a sua sardinha, querendo se dar bem, querendo crescer, quem sabe na sua função, posição, ministério e outras coisas mais, deixando o que é de mais importante, a fé cristã, a comunhão com os irmãos, a comunhão com Deus e a glorificação de Cristo em segundo plano. Precisamos aprender muito neste quesito com a igreja primitiva. O terceiro, ou melhor, agora o quarto item fala o serviço. O serviço. Trata-se de um termo de significado amplo nas escrituras sagradas, né? O termo visto isoladamente quer dizer um trabalho realizado para alguém. No Antigo Testamento, este serviço tinha a ver com o ritual do culto, a liturgia do culto, o trabalho que os oficiantes da casa do Senhor realizavam, tanto os levitas que atuavam na parte do louvor, como aqueles que atuavam na parte da preparação do sacrifício dos animais e de tudo mais, até o sacerdote, o sumo sacerdote, que trabalhava, atuava no dia da expiação, quando fazia a purificação por si mesmo, depois oferecia o sacrifício, pegava o sangue daquele sacrifício, holocausto, levava, passava pelo santo dos santos, pelo santo e até o santo dos santos. Então tudo isto aqui envolvia o serviço no Antigo Testamento, o serviço cristão. Para nós agora, na primeira igreja de Jerusalém, o serviço cristão está representado aqui sumariamente na perseverança do ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Veja que agora não envolve apenas o ministro, apenas o sacerdote, apenas o oficiante, mas cada crente, cada membro tem a sua responsabilidade agora no serviço para com Deus, no que diz respeito à comunhão, o partir do pão e as orações. Isto eles tinham tudo em comum. Isso é que Deus espera de cada um de nós no cumprimento da grande comissão. Glória a Deus. O que nós estamos vendo aqui, queridos irmãos, acerca deste assunto tão importante, o discipulado, veja como é importante, é um resumo da aula que teremos nos domingos, nos templos da nossa igreja, na nossa realidade aqui de Paulista. Não estamos tendo os cultos presenciais, mas nós teremos a nossa live com os nossos superintendentes e professores da escola dominical, detalhando mais acerca deste assunto de tão grande importância. E mais uma vez, repito, o irmão que nos acompanha agora, neste momento, neste vídeo, pode clicar no link aqui abaixo em um tema que temos de estudo aí no nosso canal, falando exclusivamente sobre o discipulado. Terceiro tópico da nossa lição: o discipulado e o crescimento sadio da igreja. Importante não é apenas crescer, mas crescer de forma saudável,
né, de forma saudável. A igreja precisa do processo do discipulado para cumprir o propósito da grande comissão. Não se trata de opção, é a ordem de Jesus para a edificação e crescimento espiritual de cada cristão. O crescimento espiritual, primeiro item, o processo do discipulado tem por objetivo instruir o novo convertido sobre os vários aspectos da vida cristã. No discipulado, o discipulador, aquele que está ministrando o discipulado, ele vai preparar os novos membros sobre todos os aspectos da vida cristã. Todas as pessoas que vêm a Cristo precisam ser discipuladas. Isto por quê? Porque lemos em 2 Coríntios capítulo 5, versículo de número 17, que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se é nova criatura, precisa ser alimentado, primeiro com leite, depois com alimentos mais sólidos. É preciso que haja este tratamento. Não podemos tratar, queridos irmãos, pessoas novas convertidas, independente do nível cultural, da formação acadêmica que ele tenha na área secular, de forma diferenciada dos demais irmãos no que diz respeito ao discipulado. Todos são novos convertidos e precisam ser ensinados desde o ABC, do beabá, como se diz, da fé cristã, até um alimento mais sólido, as doutrinas que são base da nossa fé cristã. Precisamos preparar. Eu sempre bato nesta tecla. Eu vejo pessoas que se convertem hoje, amanhã, já estão assentados nos púlpitos, pregando, ensinando o que, se ainda não foi discipulado, se ainda não foi ensinado, né? Permita a minha clareza de palavra aqui neste momento, tá bom? Então é importante que haja este ensinamento. Quando alguém aceita Jesus, é uma criança que nasceu de novo e passam a viver uma nova experiência. Esta nova experiência que passamos a viver, como a palavra do Senhor nos diz em Romanos capítulo 6, versículo 4, que aqueles que estão em Cristo foram sepultados com Cristo e agora eles vão ter uma nova experiência com Cristo, viver em uma novidade de vida. Tudo é novo para ele, que precisa ser instruído, que precisa ser ensinado, e isto é muito importante na nossa vida, no nosso viver diário. Amém, queridos irmãos? Isto precisamos ensinar e repassar para outras pessoas. A palavra do Senhor também nos diz: crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Esse é o crescimento espiritual e sadio que nós precisamos ter. Crescer na fé, crescer na graça, crescer no conhecimento, crescer na experiência cristã, na comunhão. Precisamos crescer em todas as áreas da nossa vida. Uma criança é uma coisa bonita, bela, que amamos tanto os nossos filhos, mas os nossos filhos não podem ficar da mesma idade, do mesmo tamanho a vida toda. Eles vão ter que crescer e na medida que eles forem crescendo, precisam ter amadurecimento de mente, de alma, de espírito, de conduta, de comportamento cristão. Assim são os novos convertidos também. Precisamos proporcionar este crescimento aos nossos amados irmãos. Terceiro item fala o exemplo da igreja de Antioquia da Síria. Eles têm um exemplo, né, para trazer para todos nós. O público da igreja de Antioquia era gentil, identificados como gregos, não judeus. Atos capítulo 11, versículos 20 e o 21. Os apóstolos de Jerusalém enviaram Barnabé para discipulá-los, para discipular aqueles novos convertidos, que não eram judeus, mas eram cristãos, gentios, gregos, que precisavam ser instruídos. Ao se deparar com um grupo de gregos convertidos, ele concluiu que ninguém seria de melhor valia para aquele ministério que Saulo, que conhecia bem a cultura grega e era formado também no que se diz respeito ao conhecimento de Deus na religião judaica, e agora converso ao Evangelho, aprendendo e tendo as suas visões e revelações recebidas diretamente de Deus, como ele disse que ele era um dos apóstolos, embora se considerando, ou alguém o considerava como um abortivo, alguém que veio por último. Ele
tinha muito para ensinar aos gentios, tanto que foi considerado, e de fato foi, o apóstolo dos gentios, pregando e levando o evangelho e a palavra para pessoas de culturas diversificadas, como ele mesmo falou, que preferia pregar o evangelho onde Cristo ainda não havia sido anunciado. Então, Barnabé viu que a postura ministerial de Paulo, aqui Saulo, era de grande valia para o discipulado, o ensino dos irmãos lá na igreja de Antioquia, é o que ele nos conta. Assim, desde muito cedo, na história do cristianismo, a igreja se preocupa com o discipulado, pois fazer discípulos não é a mesma coisa que fazer membros da igreja. Fazer discípulos, queridos irmãos, é uma caminhada. Fazer discípulos não é você preparar um estudo e reunir as pessoas e pronto, agora já são discípulos de Jesus. Não é um simpósio, não é uma conferência, é uma caminhada que precisamos andar dia após dia, meses e anos, aprendendo, crescendo, amadurecendo no conhecimento de Deus. E nós, liderança do Senhor, aqui eu falo para os pastores e líderes, com a permissão dos amados, eu quero dizer, não é tempo de nós colocarmos e jogarmos a culpa para alguém. Eu vejo há muito tempo isso acontecendo. As escolas públicas culpa as igrejas quanto à educação, a igreja joga para a escola joga para os pais, e aí muitos fogem da sua responsabilidade. Mas o discipulado dos novos crentes é missão da igreja. Precisamos fazer isto na íntegra, como o Senhor falou, pregando toda a palavra, pregando todo o evangelho. Conclusão: Deus tem interesse no bem-estar social e espiritual do ser humano. Isso vale para a igreja e para a sociedade. A educação com base nos princípios cristãos é importante porque, além dos valores espirituais, contribui na construção de uma sociedade civilizada à base dos valores morais e espirituais bíblicos. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando, guardando e protegendo a cada um dos nossos queridos irmãos e amigos. Que a graça, a paz, a bondade e a misericórdia do Senhor sejam multiplicadas sobre a sua vida. Muito obrigado por nos assistir e não esqueça de deixar aí o seu comentário, o seu like, e se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, e assim agradecemos a todos em nome de Jesus.